Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia, Jesus. O Senhor é bom. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amém? Abaixa a cabeça comigo. Vamos pedir que o Senhor, nessa hora, revele a sua palavra a nós, fale através dessa mensagem. Santo e eterno Deus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, porque entendemos, Pai, que aqui, Senhor, encontramos a sua presença. Senhor, encontramos também a sua presença, Senhor, no silêncio do nosso quarto. Encontramos, Senhor, a tua presença, Pai. Quando estamos, Senhor, orando, Pai, em espírito no ônibus, encontramos a sua presença, Senhor, quando nós a buscamos. E viemos, Senhor, saímos do nosso conforto, viemos cansados, viemos, Senhor, afadigados, talvez de um dia corrido, mas entendemos que aqui é o melhor lugar, Pai. Estamos cultuando como igreja, estamos cultuando a Ti, Pai, estamos entregando a nossa adoração a Ti, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, estamos aqui para orar com todo o fervor e clamor do nosso coração, porque Tu és o Deus soberano, altíssimo, o grandioso Deus. Não temos a outro lugar, Pai, para ir, senão a Tua santa e poderosa presença. Te glorificamos, Jesus, nessa noite, em nome do Seu Filho amado, Deus. Jesus, amém. O texto de Apocalipse vai nos apontar que Satanás, na sua rebelião, foi lançado dos céus. Quando Satanás é lançado dos céus, ele é destituído da presença e da glória de Deus. E se formos a Gênesis, nós vamos ver que Satanás, ele, ao possuir a serpente engana a mulher juntamente com seu engano leva o seu marido, e ali eles cometem o primeiro pecado, o ser humano. E o pecado do homem foi acreditar que Deus era mentiroso. O Senhor falou: pode se alimentar de todas as árvores desse jardim, mas dessa árvore não comereis. Eu tenho até o texto separado, mas para a gente ganhar tempo, o homem acreditou na mentira que a serpente contou. E ali, o homem ganha mais um inimigo, que é Satanás e o pecado. Nós, dentro do Evangelho, como servos de Deus, quando você recebe Jesus na sua vida, você automaticamente ganha um rival, até o dia da sua morte, que é Satanás e todos os seus demônios. Jesus no Getsêmani, quando ele orava com seus discípulos mais achegados, o que acontecia? Jesus lá na sua oração, com a sua alma angustiada, os seus discípulos mais chegados, o que eles faziam naquela hora? Dormiam. E nós encontramos muitas pessoas na igreja dormindo diante de uma batalha muito séria. Nós vivemos um tempo de guerra, um tempo de batalha, mas no nosso país estamos num momento de aparente paz. Mas o mundo espiritual, a parte espiritual que nós não enxergamos, está em constante guerra. Não ache que quando você sai de casa, o diabo está ao seu derredor tentando te tragar. Não ache, porque ele está. Mas o Senhor lhe protege dia e noite.
Não pense que Satanás não está doido para exterminar os seus filhos, pois ele está, mas o Senhor guarda a sua casa. O Senhor tem guardado o seu povo, mas muitos estão dormindo, brincando com o evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Satanás não brinca na função dele. Satanás, ele leva a função dele a sério. E ele quer levar a sua alma para o inferno. E ele tenta a todo momento, no decorrer do seu caminho, jogar pedras para você tropeçar. Mas se você não tropeça, não é pela sua força nem pela sua capacidade, é pela força do Senhor. E Satanás, ele tem atributos, não sei se posso chamar de atributos, mas característica. A primeira característica de Satanás ele é acusador. Ele constantemente acusa o povo de Deus. Mas o povo de Deus, ele é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo, se você está em Cristo. Mas o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é uma confissão oral? Ou estar em Cristo é uma vivência do Evangelho? Os cristãos que sofriam perseguição na antiguidade, eles viviam Cristo ou somente confessavam Cristo? Nós hoje temos pessoas que são amigas do homossexualismo, pessoas que são amigas do movimento LGBT, pessoas que são amigas de movimentos abortistas e se dizem evangélicas. Isso não é compatível. O servo de Deus, ele é separado, ele se guarda. E Satanás, ele acusa os falsos crentes e os verdadeiros. Zacarias 3, versículo 1. Se você puder, vai ser um pouco mais rápido, meus irmãos, mas se você puder acompanhar comigo, Zacarias 3 e 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. Aprenda isso, Satanás é acusador. Segunda característica desse inimigo, que luta dia e noite contra você, ele não dorme. Satanás é astuto. Você vai ver lá em Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Anota para você fazer a leitura em casa. Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Por aquele breve momento, a boca de Pedro foi usada para tentar dilubriar Jesus. Mas Jesus sendo Deus, Jesus estando ligado eternamente com Deus, ele sabia quem estava falando através de Pedro. Satanás é destruidor. Satanás é destruidor. Ele entra na vida de uma pessoa para destruir, para levar a pessoa à pior miséria humana que ela possa viver. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás não é um gatinho que quer brincar com a lã. Satanás é um leão que com as suas garras quer estraçalhar o povo de Deus. Satanás é enganador. Satanás, ele engana muitas pessoas. 2 Coríntios 11, 14 ao 15. Guarda aí, se você puder ler em casa. 2 Coríntios 11, 14 ao 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás
se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. O diabo se veste de anjo de luz se for para enganar os eleitos e os santos de Deus. Ele vai ter uma pregação linda. Você vai achar até coerência na mensagem. Mas é uma mensagem disfarçada de evangelho. É uma mensagem inclusiva. Vamos amar todos. Vamos amar o pecador na lama que ele está. Vamos amar aquele que está na imundície. Vamos receber. Por que não receber? Por que fazer exclusão das pessoas? O irmão está no adultério. Vamos receber. Vamos deixar ele fazer alguma coisa no meio dos santos. Não, a menina está lutando contra o lesbianismo. Está lutando, ela até pratica, mas ela está lutando. Vamos deixar fazer. A igreja se tornando inclusiva com o pecado, recebendo as pessoas sem abandonar as suas imoralidades e imundícies. Satanás é enganador. E ele tem enganado muitas pessoas. Sabe? Lugares cheios, entupidos de gente. Deus está naquele lugar. Talvez não. Talvez não. Tome cuidado. Satanás tem seus filhos. Satanás tem seus filhos. 1 João 3,8 vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que pratica a mentira, aquele que pratica o pecado, aquele que pratica a iniquidade, está ciente disso, se alegra nisso, tem prazer nisso, é filho do diabo. Meu irmão, isso é muito duro. Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia, ela não veio aqui só para te consolar. Ela te consola, ela te conforta, mas ela te confronta. Ela te confronta, meu irmão. Sexto, Satanás é o ídolo desse século. Eu não sei se você lembra, antes da pandemia, o que aconteceu no Sambódromo. A imagem de Jesus sendo humilhado e escorraçado pelo diabo. E as pessoas se alegravam, as pessoas festejavam, as pessoas aplaudiam. Essas pessoas idolatravam o nosso Senhor sendo simbolizado, humilhado ali. Mas aquela aparente humilhação, que poderia ter sido aquela cruz, não foi humilhação. Jesus sendo pendurado na cruz, aquela coroa de espinho representava só uma coisa: o nosso Senhor sendo glorificado, sendo exaltado, o seu nome sendo colocado sobre todos os nomes. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. A nossa aparente derrota, porque nós estávamos ali. Jesus sofreu por nós, Jesus padeceu por nós, e ali nós fomos vitoriosos com Ele. Aquilo não foi derrota, aquilo foi a mais bela vitória. Jesus estava sendo coroado. Ele é o Deus desse século, Satanás, dessa geração, que ama o pecado. E muitos que estão na igreja se enganando, porque não querem viver a verdade do Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho, ele é abrir mão dos seus próprios desejos. O nosso coração é falho e enganoso. O nosso coração busca o mal. Se não fosse a mão de Deus nos freando, o que seria de nós? Efésios, eu vou pedir que você abra esse texto comigo. Efésios 6, 11 ao 17.
Como nós podemos nos proteger desse inimigo que se levanta contra a sua igreja, que luta contra o povo de Deus? Você viu as características malignas desse inimigo que nós enfrentamos dia após dia. Todo dia nós enfrentamos ele. Efésios 6, 11 ao 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o diabo, resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje, nós precisamos entender, um soldado, ele não pode lutar sem toda a sua vestimenta. Quando você vai para um campo de batalha, você tem que estar vestido da armadura espiritual, da armadura de Deus. Como que você vai para uma batalha sem o capacete? Como que você vai para uma batalha sem o escudo? Como você vai para uma batalha sem a sua espada? Ou sem as suas proteções? Você será acertado. O povo de Deus tem que se vestir da armadura espiritual. Vista-se da verdade do Evangelho, da verdade de Deus. Vista-se, porque Deus é verdade, Deus é justo, Deus é santo. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade. Se vista da verdade que é Cristo, ande com a verdade que é Cristo, fale a verdade. Você é um servo de Deus. João 8,32, e conhecerão a verdade vos libertará. A verdade de Deus liberta o pecador. Salmos 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Vista-se da verdade do Evangelho. Vista-se da justiça de Deus. Use a armadura de Deus, vista-se da justiça. Provérbios 21,15, quando se faz justiça, o justo se alegra, mas o malfeitor se apavoram. Os malfeitores se apavoram. O justo, aquele que anda com o Senhor, aquele que ama a Deus, quando ele se regozija na justiça, ele se deleita na justiça. Mas o perverso não, o mal não, ele abomina a justiça, ele odeia a justiça. A justiça terrena pode ser, mas a justiça eterna, a justiça que vem de Deus, não a nossa justiça, como Isaías vai dizer, que não passa de trapos de imundície. 1 Pedro 2,24, se quiser anotar, 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A justiça encontrada no sangue de Jesus curou você, te libertou do poder do pecado, te restaurou do poder do pecado. Você, não há mais condenação sobre o povo de Deus. Mas quem foi liberto do pecado anda no pecado? Ou foge da aparência do pecado? Pecado na vida de crente, acidente de percurso. Não é algo planejado. Mateus 5,6,
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, serão saciados. Da sua justiça terrena? Não, da justiça de Deus, da justiça perfeita e eterna. 3, vista-se do capacete da paz. Vista-se da paz de Deus que transcende todo entendimento. Essa parte é interessante, o capacete da paz. O servo de Deus, ele vê dificuldades, ele até fica atemorizado, ele balança, mas a sua cabeça, a sua mente não é consumida pelos problemas, não é consumida pelas dificuldades, não é consumida pelos anseios desse mundo, porque a sua mente está no céu, a sua mente está em Cristo, a sua mente está na glória de Deus, a sua mente está no reino de Deus, a sua mente está voltada para as coisas do eterno. Ele não se preocupa com aquilo que a traça e a ferrugem irão de consumir, mas sim com as coisas do céu, que são eternas, que são plenas e que durarão para sempre. Essa é a convicção do verdadeiro cristão. Vista-se do capacete da paz. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenham ânimo. Vai ficar difícil, mas você tem a minha paz. A paz que transcende todo o entendimento. A paz que o mundo não tem. A minha paz eu vos dou. A minha paz eu vos deixo. A paz de Deus está sobre a sua igreja. Mas você já conheceu aquele cristão que, quando as coisas começam a ficar difícil, ele já desanima da fé, ele quer deixar o evangelho. Soldado desguarnecido, soldado não aparamentado, soldado que não está bem vestido. As dificuldades vão consumi-lo. As dificuldades vão consumi-lo. Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que transcende o entendimento guardará em vocês, em Cristo Jesus. A nossa paz pode ficar abalada, mas ela jamais é retirada, porque a sua paz não se baseia nas circunstâncias do mundo, não se baseia nas coisas que você vê, mas se baseia no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. O Senhor é a nossa paz. Use o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um crente sem fé não existe. Um crente que não vivencia a fé genuína, que sai de cada parte do seu ser, esse não é um cristão. O cristão, ele tem toda a sua confiança, toda a sua esperança depositada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e ouvida mediante a palavra de Jesus Cristo. Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie ou se glorie. A fé é um dom de Deus. Quantos de nós devemos orar e pedir, Senhor, me dá fé? Eu estou vendo o mar levantado, eu não vejo uma brechinha para me passar, Senhor. Ore, peça fé. Senhor, as dificuldades têm me consumindo. Peça fé.
Peça, Senhor, me dê capacidade de suportar as lutas e as aflições. Peça fé ao Senhor. E a fé só é conquistada através de oração. Hebreus 11:1. Se você quiser anotar, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Vamos ler de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Tenha fé. Quinto ponto. Vista-se da salvação. Vista-se da salvação. Atos dos Apóstolos 16, 30, 31. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Uma grande pergunta que nós devemos fazer é: o que é crer? O que é crer? Crer é algo profundo. Eu tive um embate uma vez, muito interessante. Uma pessoa do nosso círculo, da minha família, ela faleceu. Mas ela viveu a vida como ela quis. Oportunidade não faltou, Adriano, para essa pessoa aceitar, ir a Jesus. Eu não gosto desse termo de aceitar, não. Ir a Jesus. Jesus vai ao homem, chama o homem ao arrependimento. Basta a pessoa, ser convencida. Essa pessoa teve várias oportunidades. Ela, diversas vezes, botou a culpa de não ir a Jesus em outras pessoas. Essa pessoa fica muito mal no hospital, à beira da morte. Vai um pastor: você aceita Jesus? Você está de brincadeira, meu irmão. A pessoa está no leito de morte, não sabe o que tem lá do outro lado. Aceito. Mas será que houve realmente um arrependimento? Será que houve uma entrega? Será que houve uma transformação? Eu não sei, eu não posso julgar. Mas pegaram o fato isolado do ladrão na cruz e transformaram numa doutrina. Transformaram numa doutrina bíblica. Um fato. E transformaram numa doutrina. Precisamos tomar cuidado com isso. Achando que podemos levar a nossa vida e achar que vamos passar a perna de Deus no final. A salvação não provém do medo. A salvação provém de um arrependimento genuíno. É igual aquela história do avião cheio de ateu. O avião está para cair. Aí levanta um crente lá no meio. Quem quer entregar a vida a Jesus? O avião todo se converteu. Não é assim, irmãos. A salvação vem de um profundo arrependimento, de uma profunda transformação, de uma profunda renúncia ao pecado. 6. Tome a espada do Espírito. Até agora eu te dei textos para você se munir da sua defesa. Mas nós, como exército, povo de Deus, guerreiros do exército de Cristo, precisamos tomar a espada do Espírito para atacar o nosso adversário. A espada do Espírito é a arma do crente, que é a palavra de Deus. Não ore com as suas palavras, mas ore as santas escrituras. Ore os textos bíblicos. O Espírito Santo nos inspira a ter orações espontâneas, mas a nossa oração ela precisa ser bíblica. A nossa oração tem que prover desse santo e puro livro. A nossa oração tem que prover das palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Ore no poder do Espírito, porque uma vida de santificação, Satanás não resiste. Uma vida que foge do pecado, Satanás não resiste. Satanás não resiste à palavra de Deus.
Uma vez, o Paulinho até vai me bater ali. A gente estava num retiro e tinha um pastor pentecostal lá. Ele falou assim: Satanás não gosta de fogo. Paulinho, não, Satanás não gosta de amor. Satanás não gosta que você ame seu irmão. Mas eu complemento mais o que o Paulinho falou. Paulo Vitor, tá, gente? Satanás, ele não suporta crente que ora. Satanás não suporta crente que ama o seu irmão, que não fala mal do seu irmão, que protege o seu irmão. Satanás não suporta uma igreja que se santifica. Satanás não suporta uma igreja que milita a batalha do reino de Deus. Satanás não suporta crentes fervorosos. Fervoroso não é aquele que grita igual um alucinado. Não, fervoroso é aquele que busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a força do teu espírito. Que ele é aquele que encontra refúgio no Senhor, que encontra abrigo no Senhor, que encontra tudo o que precisa no Senhor Jesus. É isso que o diabo não resiste. Pessoas acham que o diabo foge de gritaria. O diabo está dando risada. O que adianta você gritar alucinadamente igual um maluco, mas a sua vida não é santa? Se a sua vida não procede de Jesus, se a sua vida não é um espelho da glória de Deus, não adianta. O que o diabo, ele não suporta é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Então eu te falo, meu irmão, seja cheio do Espírito, pegue a espada do Espírito, se vista da armadura de Deus e batalhe. Não durma, igreja. Acorde, você que está me ouvindo em casa, acorde. Lute a guerra do povo de Deus. Até o final estaremos em batalha. Até o final estaremos guerreando a batalha do reino. O diabo não brinca de ser diabo, mas crente brinca de ser crente. Não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A espada de Deus é uma espada afiada. A espada. Tome a sua espada, meu irmão. Mateus 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é alimento. Tome a sua espada. Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aqueles que têm a palavra de Deus guardada no mais profundo do seu coração, esse corre do pecado, esse não vai contra as leis de Deus, esse busca satisfazer o coração do Senhor, porque a palavra do Senhor está escrita, como estava escrita na tábua da lei, está escrita na tábua do seu coração, e ninguém pode apagar. Essa é a palavra de Deus, ela é poderosa. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não há mentira na palavra de Deus, ela é a verdade plena, ela é a verdade absoluta, ela é a verdade que liberta o pecador, ela é a verdade que traz luz àqueles que estão cegos pelo pecado. A palavra de Deus é verdade. Teria mais coisas para ler, mas nós precisamos entrar nesse período de batalha. Quando você ora, você está batalhando. Não sei se os irmãos lembram do texto. Daniel, ele se ajoelha e ora ao Senhor. E Daniel ora. O que aconteceu? O anjo que trazia a resposta de Daniel foi impedido por um tempo. Mas o Senhor logo mandou a providência e Daniel recebeu a sua resposta.
Busca o Senhor. Batalhe com os joelhos. Ali você não sabe o que está acontecendo. A gente não tem a capacidade de deslumbrar o que acontece no campo espiritual quando estamos orando. Estamos guerreando a batalha do Espírito. Quando você está invocando, clamando, adorando, você não sabe o que acontece. Quando a igreja do Senhor adora o nome dEle, quando a igreja do Senhor canta as Escrituras, quando a igreja do Senhor ora com fervor, quando a igreja do Senhor busca a sua imagem, a sua face, a santidade que provém de Deus, coisas acontecem no mundo espiritual. Os irmãos podem perceber que eu não sou nada carismático, não sou nada pentecostal. A minha esposa é totalmente o oposto de mim. Mas é uma mulher de Deus que vive numa santificação, busca a presença de Deus. Ela me constrange muitas das vezes com o amor, com a preocupação, com o zelo que ela tem pelo Senhor. Nós estávamos numa casa, eu não canso de contar essa situação. Minha esposa simplesmente, vamos orar, num ambiente todo estranho. Minha esposa abre um salmo. Com aquele jeitinho doce dela, aquela ministra louvor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. O diabo se manifestou. Eu falei, que é isso? Não foi com gritaria, não foi... O diabo se manifestou, porque tamanha era a glória de Deus. O diabo não resiste a uma pessoa que clama, que ora, que busca, que tem uma vida em santificação. Ele não suporta ficar em oculto. Então, meus irmãos, o que cabe a nós nessa noite é todos esses pontos. Santifique seu coração, busque o Senhor, adore, tenha a palavra de Deus na sua boca, faça tudo para que Satanás não se coloque no seu caminho. E quando ele se colocar, ele sinta o peso da glória de Deus que está na sua vida. Se ele tem se levantado no seu trabalho, seja um reflexo da glória de Deus lá. Se ele tem se levantado na sua casa, seja um reflexo da glória de Deus lá. Se ele tem se levantado nos seus meios de amizade, seja um reflexo da glória de Deus lá. Levante a espada de Deus, esteja revestido da glória do Altíssimo, porque aquele que se levanta contra o servo de Deus, que está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, o Satanás não resiste. Mas vocês têm que estar na posição, na postura que o Senhor requer do seu povo. Irmãos, fica à vontade. Vamos orar nesse momento, orar para essa igreja, pedir santificação a essa igreja. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre esse lugar, que o Espírito Santo incomode aquele que está vivendo uma vida no pecado. E se não nós mesmos que temos pecados ocultos, coisas que estão escondidas, que ninguém sabe, mas Deus está olhando, Deus está contemplando. Como diz o pastor Écio dizia, o pecado de estimação. Não, Senhor, já larguei tudo, mas isso aqui não, Pai. Isso aqui me acompanha há tanto tempo. Não, larga! Porque isso tem sido porta de entrada para o diabo fazer o que quer. Santifique-se na presença de Deus.